pessoal, tudo bom? Vamos falar um pouquinho sobre padrões. A ideia agora é fazer um conjunto de vídeos mostrando alguns frameworks novos que eu criei e mostrar para vocês como trabalhar com microserviços. Para isso, vamos falar um pouquinho sobre os padrões de microserviços. Tá? O Chris Richardson publicou um livro justamente sobre essa parte de padrões para microserviço no site microservices.io. Vocês têm aí o conjunto de padrões. Entre os padrões, nós temos o padrão Saga, que atua justamente quando eu vou trabalhar naquela questão de ter um banco de dados para microserviços. Tá? Então, o padrão Saga é uma estratégia que permite, então, eu gerenciar transações distribuídas em microserviços. Ao invés de eu utilizar aquela técnica de transações com rollback tradicional, normalmente quando eu tenho um banco de dados único é possível, nos sistemas monólitos, o Saga divide a operação em uma sequência de etapas, as steps locais de cada microserviços com ações compensatórias, ou seja, caso algo aconteça, uma ação de compensação é feita. Exemplo, eu crio um pedido, reservo o pagamento, eu notifico o usuário. Isso são as sequências de etapas. Se alguma etapa falha, né, então eu tenho que desfazer. Então são comandos de compensação, como cancelar o pedido, estornar o pagamento, devolver o produto ao estoque, assim por diante. Isso garante uma consistência eventual. Mais à frente eu devo falar em outros vídeos a questão de consistência em sistemas distribuídos. Então, garante uma consistência eventual sem depender de bloqueios distribuídos ou transações globais. O Chris Richardson, ele também criou um framework que é para lidar com isso, chamado Eventuate Tran. O Eventuate Tran tem o Eventuate Tran Saga e o Eventuate Tran Core, que são frameworks que permitem para Java lidar com a questão Saga. Eu vou mostrar uma versão que eu criei para Python, que é o Python Saga. Tá? Não pega a parte core, é um framework Python para orquestração Saga assíncrono, que foi inspirado aí no Eventuate Tran, né, criado para facilitar a coordenação de transações distribuídas em sistemas baseados em microserviços. Tá? O que ele vai ter aí de recursos? Ele vai permitir criar o orquestrador Saga, definir os passos, os steps e as compensações. Nesse momento, ele já permite conectar com os brokers RabbitMQ. Em breve deve permitir também aí o Kafka e outros. E permite registrar handlers de comando com decorators. Tá? Com ele, você vai poder criar os fluxos distribuídos resilientes com poucas linhas de código, nesse caso. Para o nosso projeto, né, também escolhi um framework que eu mesmo desenvolvi, que é o FastGen. O FastGen é um framework que foi inspirado num outro framework chamado Quarkus. O Quarkus é um framework para Java que busca simplificar o desenvolvimento Cloud Native, e o FastGen tenta fazer o mesmo para Python, uma ferramenta feita em Rust. Vocês podem baixar o código, adaptar, mas vocês podem pegar o build dele completo, está aqui a versão atual, 0.3, e é uma ferramenta que permite acelerar a geração de projetos em microserviços, que permite integrar FastAPI, RabbitMQ e outros componentes. Tá? Ah, com ele você pode criar o Workspace, que é o ambiente que você vai colocar os seus microserviços. Você vai poder criar os seus microserviços facilmente, integrar extensões como banco de dados, mensageria e outros, e gerar código com estrutura pronta para produção. Tá? Aqui está o repositório DigitalizeBR FastGen. Bom, vamos começar então a criar o nosso projeto. Tá? Como que eu faço? Tendo o FastGen, vocês baixando ele aqui, seguindo passo a passo, você vai poder trabalhar aí com ele. Tá? Então, para trabalhar com ele, eu posso fazer FastGen, a New Workspace. No meu caso, como eu estou na pasta do próprio FastGen, eu vou entrar na versão no release aqui, FastGen. Como que eu vou fazer? Eu quero criar um novo workspace, New Workspace. Vou dar um nome para esse workspace, name. Vamos colocar Saga Project. Exemplo. Tá.
Então, projeto Saga de exemplo. Pronto, ele criou o meu projeto Saga. Se vocês derem um dia Saga Project, vai ver que ele criou o projeto, ele cria, ele roda no Windows, no Linux também, ele vai criar a pasta service, onde vai estar dentro da pasta service o diretório service, cada novo microserviço vai estar ali dentro e ele cria um Docker Compose já para permitir que você rode os serviços. Aqui, nesta videoaula, eu não vou mostrar rodando todos os serviços, mas vou mostrar como eu adiciono aí a cada um microserviço e como eu adiciono extensão, que já tenho rodando o, o RabbitMQ, mas na próxima aula eu vou mostrar como, usando esse Docker Compose, eu vou executar esse RabbitMQ na mão. Bom, agora eu vou adicionar aqui, dentro desse Saga Project, eu vou criar um microserviço. Então eu vou colocar adicionar serviço, add service. Nome do serviço eu vou chamar de Orchestrator e vou colocar para qual projeto. O projeto é o que eu criei antes, o Saga Project Sample. Então, eu estou falando, ó, adiciona no projeto Orchestrator um microserviço Orchestrator dentro desse daqui. Vamos lá? Vamos ver se ele criou. Ele adicionou com V. O V, que é o V, antes de continuar, está aqui. O V é um gerenciador de pacotes, tá? E gestão de projetos escrito em Rust para Python, extremamente rápido, como vocês podem ver, e que facilita aí o trabalho, foi inspirado no cargo, tá? Então, a gente vai trabalhar com ele. Vamos lá no nosso Saga Project e vamos colocar Services. Nota que ele criou o serviço Orchestrator aqui. Então, tá ok. Agora, vamos adicionar o RabbitMQ também ao nosso projeto. Então, vamos lá. O RabbitMQ não é um serviço, é uma extensão. Então, vou colocar adicionar extensão, name, RabbitMQ para Saga Project. Então, eu estou falando, adicionar a extensão. Qual a extensão? RabbitMQ. Para onde? Para esse daqui. Quais são as extensões disponíveis? Vocês podem vir aqui no FastGen e aqui tem a lista de extensões no momento disponíveis. PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, MongoDB, MiniIO, Keycloak e as portas que ele vai adicionar. Aqui está como fazer. Então, vamos lá. Dou Enter. Pronto, ele adicionou. Vamos entrar agora nesse projeto e vamos ver o que ele fez para nós, tá? A Saga Project. Ótimo. Vou dar um code, Visual Studio Code aqui. E vamos lá. Primeira parte, vamos ver o nosso Docker Compose. Ele adicionou aqui, opa, deixa eu dar um tab aqui, pronto. Ele adicionou já o meu Orchestrator, que foi o serviço que eu criei. Ele vai estar exposto na porta 8000 e a porta que vocês vão acessar externamente é a 8237. Nota que isso é automático, o FastGen já cria isso e o RabbitMQ ele também já adicionou aqui o usuário e tudo. Vantagem disso é que vai facilitar o trabalho. E o nosso serviço está aqui, já tem um Dockerfile no Orchestrator. Se eu tivesse 10 serviços, iria até aqui. Está o Dockerfile simplificado, a gente pode modificar ele. E tem o main. Como ele usa o V, ele já criou o PyProject. Está aqui o nosso PyProject dentro desse sistema. Agora, o próximo passo é adicionar no meu projeto um componente. Então vamos lá, Services, Orchestrator. Com o V, eu vou fazer add e eu vou adicionar o que? O Python Saga. O que ele vai fazer é adicionar o pacote desse carinha para que a gente possa utilizar aí no nosso sistema. Instala um monte de componentes, vocês vão ver. E se a gente entrar no Visual Studio Code, já está lá, aqui, ó, Python Saga versão 0.2.11. Pronto, já está ali o nosso sisteminha ali, a base do nosso sistema. Agora vamos lá. Eu vou apagar isso daqui. Eu vou fazer algumas coisas. Eu vou fazer um import assim, IO, tá?
Eu vou começar importando as coisas do Python Saga Orchestrator. Vamos criar um Saga, um orquestrador Saga Orchestrator. Eu vou colocar o from Python Saga.step, que são os passos de execução do Saga. Tá? Eu vou colocar o from Python persistence.memory. O que é o persistent memory? É o cara que vai ficar persistindo temporariamente ah, as coisas do Saga durante a execução do Saga em memória para caso aconteça algo. Ele está ali já salvo. Eu vou fazer também o Python ponto message e vou adicionar o RabbitMQ. Neste caso é o RabbitMQ adapter. E vou também fazer outras adições aqui, que é o from Python registre on import command. Então, fizemos aqui. Opa, faltou aqui esse carinha. Então, adicionamos aqui os componentes de base que nós vamos ter. Aí agora nós vamos criar os nossos handlers, tá? Então, eu vou criar um handler para criar ordem, um handler para reservar pagamento, simulando ali que é um sistema que eu crio uma ordem de pagamento, reservo, notifico o usuário, cancela a ordem, cancela pagamento. Está aqui, então, os handlers que eu fiz. Nota que esse daqui já é também parte do Saga, né? Então eu posso chamar isso com facilidade e ele já permite que a gente execute ali as coisas. Então, o Command Handler faz parte dos comandos que estão aqui, que a gente importou, né? E vai permitir, então, que a gente faça a, a execução, então, disso daqui. Cada Command Handler é uma notação para poder indicar o componente, ou seja, quando ele achar esse create order, é essa função que ele vai executar. Quando eu chamar o reserve pagamento, é esse. Então, aqui eu posso colocar aqui, por enquanto não está fazendo nada, é uma demonstração. Vamos criar agora uma função assíncrona para o nosso teste async. Defmain, isso mesmo. Bom, primeiro, vamos criar aí o nosso broker. Então, broker, RabbitMQ, esse é o padrão, localhost 5672, ok. Aqui vai depender, se vocês estiverem já rodando dentro do Docker, Compose, só não vai precisar colocar, pode colocar só o apelido. Né? Como não estou usando ainda, estou usando o meu local, está aqui o endereço inteiro. Tá? Depois eu vou aguardar aí, antes de qualquer coisa, a Wait Broker Connect. Eu vou aguardar a conexão desse cara. Próximo passo, eu tenho que fazer o quê? Me inscrever. Como aqui eu estou fazendo uma única função que vai simular tudo, ou seja, criar ordem de pagamento, reservar o pagamento, notificar o usuário caso dê erro, cancela a ordem, cancela pagamento. Então, vou colocar tudo junto. Em um sistema com microserviços, ele vai disparar isso para outros componentes. Então, aqui é só um exemplo mesmo. Então, aqui eu vou colocar. Então, vou usar o broker e vou subscrever. Subscrever aonde? No criar order, que a gente colocou aqui, ó, create order, reserve payments, tá? Notificar o usuário, cada um desses itens está ali. E criar um dispatch message, que o dispatch message vai mandar essa mensagem aos usuários, tá? Isso daqui a pouco eu crio o dispatch message também aqui, para poder facilitar aí o trabalho da gente. Yes? Vou importar esse dispatch message que já está ali no componente Saga. Vamos lá. Agora eu vou colocar o que? Os passos. Eu vou definir os passos, os steps Saga. Os steps Sagas seria a ordem, seria
a orquestração. Então, ele vai falar, criar ordem. Então, ele vem aqui e vai falar o que é para fazer, criar ordem. Para isso, ele está ouvindo essa mensagem, ela vai se subscrever aqui. Ele manda a mensagem, se deu certo, né, ele deu o comando criado, pronto. Se deu errado, ele vai chamar o cancelar order, ou seja, caso algo dê errado aqui, ele chama esse comando aqui, seria o comando para desfazer o que está feito. A mesma coisa aqui, faz essa daqui, depois reserva pagamento, se deu errado ele cancela o pagamento e notifica o usuário. O notificar tanto se foi cancelado como se foi aprovado. E aqui estaria pronto o nosso sistema. Vou falar que eu vou criar um repositório e vou colocar o orquestrador para funcionar. Então, criei o repositório, e repositório em memory, criei o meu orquestrador, que é a pessoa que vai executar esses componentes. Isso é importante, porque é a partir daí, a partir desse orquestrador, que a gente vai ter as execuções aqui. Tá? O orquestrador que vai falar, pega isso, pega esses passos e executa. Então ele tem o nome. Qual o nome do orquestrador? Criar ordem. Ele vai rodar os passos dentro do meu broker, que está lá em cima, e trabalhando com o meu repositório, que é a memória. Então, aqui já está todo o ciclo. E agora eu vou fazer um exemplo de iniciar esse orquestrador aqui. Tá? Então, vou mandar iniciar o orquestrador assim. Eu dou um start e coloco, mando a mensagem. Aqui, saga 001, a ordem de compra, o valor. Está aqui o ID da ordem de compra, o valor. Pronto, está aqui pronto o nosso sistema. Esse carinha, ele automaticamente vai criar ordem, vai reservar, vai passar por tudo isso daqui. Agora eu vou mandar criar a execução aqui. Agora nós temos que criar o nosso dispatcher, sistema de mensagem aqui que faz isso, dispatcher.py. O dispatcher.py é um arquivo, por enquanto, que deveria já estar no Python Saga, mas como depende aí de comandos, tudo, é algo mais ou menos assim, tá? Eu tenho um dispatcher message, tenho um dicionário, ele vai separar aqui para pegar os tipos, aqui, pegar o kind, pegar o tipo, pegar o payload e dar as mensagens do comando e do evento a ser executado. Pronto, está aqui o meu dispatcher, está aqui o meu main. Com isso, eu já tenho o meu sistema funcional. Tá? Aqui é um sistema base. Mais à frente, eu vou criar mais serviços e vou quebrar essa parte de ordem de pagamento. Vai ficar em um microserviço, reservar o pagamento em outro, notificar o usuário em outro, mandando e-mail. Isso é só o primeiro aqui que a gente vai fazer. Como que eu faço para rodar esse nosso serviço aqui, nesse momento? O V, run, Python, -m, main.py. Opa, tributo, o V, run, Python, Py. Erro durante a especificação do módulo. Ah, tá. Ah, que mais? Vamos ver se está faltando algo aqui. Saiu, tá certinho. Certo. Vamos lá de novo para ver se faltou algo para executar. Estranho. Vamos lá.
run, pipe. Deixa eu ver o que eu estava errando. Ele não estava encontrando o caminho. O que ele fez? Ele criou o comando, ele fez a reserva até aqui, depois ele notificou o usuário. Ele passou por todas as partes de mensagem, conforme nós fizemos aqui no código, ou seja, é para passar por criar ordem, reservar e notificar. E se desse erro, ele ia cancelar e ia exibir também na linha de comando. Tá? Então aqui nós temos todo o caminho já pronto para o nosso sistema básico aí de SAG. Com base nisso, a gente já tem então uma visão inicial de como funciona tanto o nosso FastGen como o nosso Python Saga, que é o framework. Nos próximos vídeos que eu devo liberar em breve, eu vou segmentar isso em microserviços para ter mais de um serviço e vou usar aqui o Docker Compose, porque se vocês olharem, ele já subiu aqui o nosso, já tem aqui o RabbitMQ para subir junto. Então, eu posso dar um Docker Compose Up e ele vai funcionar. Nesse caso, eu só teria que trocar aqui a configuração do meu Docker que está aqui. Esse meu Docker, em vez de estar só run main, deveria ter aqui algo mais que seria Python main. Aí iria funcionar. Nesse caso aqui, eu consigo utilizar assim, vai tranquilamente, tá? Mas nas próximas eu vou mostrar como atualizar isso, configurar para que já orquestre. Ok? Terminamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e nos próximos vídeos eu vou mostrar mais funcionalidade aqui para vocês. Até mais, pessoal!